Caros irmãos, louvado seja Zambi e nosso Pai Oxalá. Em 1960, foi o único ano em que o Serrano Futebol Clube conseguiu, com a prefeitura, fazer o baile de carnaval no local turístico chamado Palácio de Cristal. Porque a sede dele, que era na Aureliano Coutinho, já não comportava mais o número de frequentadores. E a minha ex-esposa, na época, ela estava grávida da primeira filha, já adiantado o estado da gravidez. Viemos na terça-feira de carnaval, que era um dos poucos dias em que eu trabalhava só até a metade do expediente. Viemos para Petrópolis, para a casa de meu pai, e deu a vontade de ir no Clube do Serrano só para ver como é que estava o baile de carnaval. Mas, lógico que eu não podia nem pensar em brincar carnaval naquela época mais. Ela grávida, já com a barriguinha bem proeminente. E fomos no Palácio de Cristal. Não dava nem para subir nas escadas de tanta gente que tinha. Isso terça-feira de carnaval do ano de 1960. Aí, não restou outro recurso. Vamos voltar? Vamos embora. Voltamos. Chegamos na 13 de maio, o primeiro ônibus que passou mais do que lotado, não dava nem como entrar. Ele parou, mas pouca gente conseguiu subir no ônibus. E ela daquela maneira para não ficar desconfortável. Meu pai morava nessa época no número 1190 da Barão do Rio Branco, de frente a onde funcionava um grupo de trigo chamado Moageira. Bom, o segundo ônibus passou, também não tinha como viajar, o ônibus lotado, naquela época pouca condução. Resolvemos ir a pé, que era em média 1 quilômetro. E saímos pela Barão do Rio Branco. Na época, o lado calçado, era mão e contramão, pouco movimento, iluminado com iluminação elétrica na época também era bem fraca. Quando nós chegamos na altura, onde no outro relato funcionava um centro espírita chamado Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, íamos pela calçada, do lado direito da via, do lado edificado, e eu ouvi um alarido muito grande de cachorros ganindo, gemendo. Paramos e fiquei observando. Ao nosso lado, hoje tem uma rampa que já sobe automóvel, mas naquela época eram degraus. Chamava-se Morro da Olívia, onde tinha um pocinho, onde a gente, a garotada na época de solteiro, a gente ia para lá para nadar, brincar. E aquele ganido foi aumentando, aquele alarido de cães chorando. Na nossa frente, mais ou menos uns 25, 30 metros no máximo, de uma entrada de uma das casas na frente, saiu um bando de cachorros, não me lembro quanto, mas era uma matilha, aproximadamente 10, 15 cachorros, sei lá, 12, eu não sei o número. Mas fizeram um semicírculo na calçada e fecharam toda a calçada e um pedaço da rua, exatamente onde nós tínhamos que passar. No continente, parei e fiquei observando. Só que atrás dessa matilha de cães veio o maior cachorro que eu já vi na minha vida. Negro, do focinho até a ponta da cauda, totalmente preto. Uma altura de aproximadamente uns 80, 90 centímetros. Foi o maior cachorro que eu já vi na minha vida, grandão, e parou exatamente no centro daquela matilha e continuou ganindo. Aí o medo se apossou, é claro. Eu tinha praticamente a minha juventude, mas arma nenhuma. O único objeto que eu tinha maior no bolso era um pente. E fiquei parado, estacionado, olhando. Por ali que eu tenho que passar. Como que eu vou passar no meio daquela matilha de cães com um cachorro daquele tamanho como se estivesse comandando aquilo? Confesso, fiquei desesperado. Eu digo, pô, o medo balançou as pernas, o corpo arrepiou. Mas eu lembrei que meu pai me contava um fato que aconteceu com ele quando eu nem era nascido, numa antiga ponte que ligava o lado da União Indústria com a Praça de Correias, local esse onde eu nasci.
Meu pai morava na época. Uma noite, de sexta-feira para sábado, ele trabalhou até de madrugada, ele tinha um salão de barbeiro, e quando ele juntou todas as coisas, fechou e foi embora sozinho. Ao chegar na cabeceira da ponte, do outro lado, tinha um cachorro preto grande, também imenso, e ficaram os dois, um de cada lado da ponte. Ele tinha que passar para lá. E ao que tudo indicava, o animal tinha que passar por onde ele estava. Meu pai parou, pensou. Esse é o relato que meu pai sempre contou para nós. Ele encostou do lado da ponte, ou seja, deixou totalmente livre a saída da ponte, e ele usava sempre uma tesoura pontiaguda no bolso do paletó. Ele pegou a tesoura, fechou-a na mão, disse, bom, ele pelo menos estava armado, né? Mas isso, nem eu tinha isso. Ele disse que no momento em que ele encostou na lateral da ponte, ficou livre a passagem, o bicho caminhou por toda a extensão da ponte. Torna a dizer, não é aquela ponte hoje que liga os dois lados de Correios do asfalto com a praça. Era uma ponte preta que tinha um pouco mais à frente, tipo dessas pontes da estrada de ferro na época, onde só passava um veículo de cada vez. E ele encostando na lateral da ponte, o bicho passou por ele, ganhou o asfalto e foi embora. Ele pegou a pasta dele, levantou, guardou a tesoura, foi para casa. Quando eu me lembrei disso, eu simplesmente puxei a minha ex-esposa pelo braço, desci da calçada, fiquei de costas para a rua e o bicho começou a caminhar na minha direção. Passou na calçada a uma distância mínima, mais ou menos aproximadamente 1 metro, na minha frente. Quando ele acabou de passar, eu espero que nunca nenhum de vocês que estão ouvindo esse relato me pergunte se ele subiu as escadas ou se ele seguiu na direção do centro da cidade. Porque eu dei a mão a ela, passamos pelo meio da rua e pelos cachorros, correndo até o portão da casa onde morava meu pai, que era no 1190. Nós estávamos na altura mais ou menos do número 1000. Então nós corremos uns 200 metros em alta velocidade e não olhei para trás para saber onde foi parar aquele bicho, porque o bicho era de um aspecto aterrador. Graças a Deus, esse fato nunca se repetiu, nunca mais eu vi nada parecido e peço a vocês, tomara que nunca aconteça com vocês que estão me ouvindo o que me aconteceu, porque o medo vem.